O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o órgão apure as denúncias feitas pelo jornalista americano Michael Shellenberger a respeito de uma interferência da justiça brasileira na rede social X, no caso que ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Segundo Marinho, a ação tem mais de 50 assinaturas de oposicionistas no Senado e na Câmara. No pedido, Marinho afirma que as exigências feitas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, sem expressa ordem judicial, violam o Marco Civil da Internet. Também nesta sexta-feira, o jornalista americano Glenn Greenwald, que vive no Brasil, divulgou um documento que revelou uma ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que conteúdos de brasileiros, incluindo parlamentares, fossem removidos das plataformas digitais. Os documentos são de janeiro de 2023. Em um trecho, o ministro Alexandre de Moraes escreve, abro aspas, determino a expedição de comunicações legais para as empresas Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube, para que dentro do prazo de 2 horas prossiga com os bloqueios dos canais, contas, perfis listados abaixo, sob a sanção de multa diária de R$100 mil e o fornecimento a este Supremo Tribunal Federal dos dados de registro associados às contas, bem como a manutenção do conteúdo, fecha aspas. Piotr, quero te ouvir. Esse documento está disponível no site da Revista Oeste, nós publicamos essa nota desse documento que foi disponibilizado, divulgado pelo jornalista americano Glenn Greenwald, hoje nas redes sociais. E agora a gente tem aí uma reação da oposição, na figura aí do senador Rogério Marinho, que juntou assinaturas pedindo aí para a Procuradoria-Geral da República investigar esse caso dos arquivos do Twitter Brasil. E o procurador tem que investigar, porque nós estamos falando aí de uma decisão de um juiz que vai completamente contra o que está exposto, descrito, afirmado, reafirmado e claríssimo na Constituição, que é simplesmente tirar a liberdade de expressão de pessoas sem nenhum processo aberto. Não há o devido processo legal. Ali tem a manifestação da defesa nessa manifestação, porque se um juiz determina alguma coisa, ele tem que dizer que foi ouvido, por exemplo, o acusador, o órgão acusador. Ele não está escrito ali, ele só determina. Isso não é decisão de juiz. Decisão de juiz, eu não estou falando de sentença, é sempre assim, ouvido o Ministério Público, com a manifestação da defesa, aí ele vai lá e pontua alguma coisa. E isso é só o começo de um processo. Ainda assim, caberá, naquele momento, as alegações de cada uma das partes, o ajuntamento de provas, e depois a decisão ainda pode ser contestada com recurso. Mas como mencionou o Augusto aqui, lembrando muito bem, o recurso é a quem? A ele próprio. E não tem uma instância superior. Quer dizer, ele vai julgar o recurso dele, da decisão dele. Alguém imagina que ele tem motivo para mudar? Dentro, obviamente, da concepção que ele tem do que deve ser a justiça? Porque essa expressão ditadura do judiciário, eu confesso a vocês, eu ouvi exatamente de um discurso do ministro Alexandre de Moraes lá atrás. Está na internet. Ele vai lá e diz assim, olha, não pode ter uma pessoa só numa corte como o Supremo, porque senão seria uma ditadura judiciária. Ele usou essa expressão. Eu conheci essa expressão numa declaração do próprio ministro, lá atrás, quando ele, obviamente, pensava com a Constituição debaixo do braço. Não é o que está fazendo agora, é isso que está denunciando o Elon Musk, é isso que a oposição está pedindo neste momento ao procurador que investigue, porque não tem nenhuma citação nesta decisão que foi publicada de que o Ministério Público foi ouvido, que a defesa foi ouvida. O que tinha nessas manifestações desses parlamentares, dessas pessoas no Twitter, no Facebook, no Rumble, que nem está mais no Brasil agora, justamente pelo estado de exceção que vivemos de não liberdade de expressão, tal como prevê a Constituição, ou de qualquer uma dessas redes sociais. O que tinha de tão ofensivo ao país? Qual era o problema? Qual é a declaração ali que ofende a Constituição? E mesmo que ofenda qualquer coisa, isso é o quê? Precisa estar especificado. Mas aí, para estar especificado, precisaria justamente de tudo isso. Porque o juiz tem que ouvir o Ministério Público, não está escrito que ouviu. Tem que ouvir a defesa, tem que ter aquelas 3 palavrinhas mágicas. Devido processo legal. Não me parece. E é exatamente isso que eu vou insistir no termo, está deixando essas pessoas desesperadas. Tudo que a gente está denunciando há tanto tempo, que os brasileiros estão vendo,
que afronta a lógica pacificada de vida democrática no Brasil até outro dia, e por isso que as pessoas estão incomodadas com isso, em que pese o fato de uma parte, inclusive da imprensa, o que é surreal, o jornalista achar graça em censura, mas enfim, né, dentro da liberdade as pessoas podem dizer o que elas pensam, e eu ainda assim, tal como Voltaire, então quem não tirar essa frase de Voltaire, mas eu vou acreditar Voltaire ainda, disse, não concordo com a palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte. Tudo bem, a liberdade é essa. Agora, eu só não posso concordar que você tente tolher, ou melhor, vetar completamente o direito de alguém de recorrer à justiça no devido processo legal. E que ache que a Constituição tem que ser reescrita de acordo com a sua conveniência. Agora, o Procurador-Geral da República precisa se debruçar sobre isso e se manifestar rapidamente. Em que pese o fato de que a Procuradoria já se manifestou contrariamente a várias das decisões do ministro Alexandre de Moraes, e em boa parte delas sequer foi levado em conta. O que daí é um estado de coisas que não dá para chamar de sequer uma lógica republicana tão pouco democrática. Ana, e vale lembrar que nessa semana o empresário Elon Musk relatou que funcionários aí da rede social X receberam ordens do ministro Alexandre de Moraes para excluir, bloquear alguns perfis, algumas contas na rede social e que a plataforma deveria assumir a responsabilidade e o ônus por essa exclusão, por essa censura. Então, Paula, essa é uma acusação grave, né? Porque além de cometer irregularidades, o ministro Alexandre de Moraes ainda quis jogar a culpa em cima do antigo Twitter. A ação do senador Rogério Marinho é uma ação muito importante, acionando a PGR, né, depois da divulgação de todos esses arquivos e tudo que nós temos visto, né, esse furacão que nós temos visto nos últimos 6 dias. A questão é se a PGR vai responder, né? Sabemos muito bem que, mesmo às vezes, a PGR dando pareceres contrários a Alexandre de Moraes dá de ombros. Às vezes, a PGR também segue numa batida inconstitucional, né? Apoiando essas medidas ilegais do Alexandre de Moraes. Então, a gente continuamos no escuro jurídico, digamos assim. Fato, Paula, é que, como o Augusto disse, eu também escrevi no meu artigo, essa história toda não tem volta mais. O Elon Musk furou a bolha, essa história mal começou, não tem volta mais. No meu artigo eu coloquei uma breve biografia do Elon Musk. É um self-made man, é um empreendedor nato, que não tem medo, que é a favor da liberdade, mas que não tem medo de arriscar. Ele já arriscou bilhões de dólares em vários empreendimentos, porque ele tem essa índole de colocar riscos, né, na sua vida cotidiana. E tem um outro fator também, que eu acho que anda perturbando um pouco a cabeça dos esquerdistas e governo brasileiro, consórcio, que é uma possível eleição de Donald Trump em novembro, perdão, esse ano aqui nos Estados Unidos. Aí vai ficar, né, um círculo muito perigoso para o Brasil em termos até de sanções. Essa história não tem como voltar, né? Outro dia alguém estava brincando que ré mesmo é só os foguetes do Elon. Essa história não tem como voltar. Ele acabou de responder um tweet do deputado Nicolas Ferreira. O deputado coloca um tweet, fotos do Lula com o Flávio Dino, e diz que Lula não apenas apontou, né, indicou, nominou o seu advogado pessoal para a Suprema Corte, estamos falando do Zanin, mas que ele fez a mesma coisa com o seu antigo ministro da Justiça, que é um antigo aliado do Partido Comunista. Aí Elon respondeu: do Partido Comunista? Ou seja, ele está absolutamente com todas as fichas nessa história. Esse foguete de Elon Musk não vai dar ré, Paula. A história mal começou, como muito bem disse o Augusto.